Prezadas irmãs, prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe, Maria Santíssima. A primeira leitura fala do profeta Eliseu, discípulo de Elias. Eliseu fez muitos milagres, mais do que Elias fez, porque antes de Elias ser arrebatado ao céu, Eliseu pediu que lhe desse a dupla porção do seu espírito. Então Eliseu fez mais milagres do que Elias. Um dos milagres é o que nós lemos hoje. Um homem de Baal-Selisa entrega ao profeta os primeiros frutos da terra, as primícias. Os primeiros frutos pertencem a Deus. Ou seja, o primogênito, o primeiro filho dos animais, o primeiro filho das pessoas, era consagrado ao Senhor. Quais eram os primeiros frutos da terra deste homem? 20 pães de cevada e trigo novo. E Eliseu disse: dá ao povo para que coma. Mas o servo respondeu: como vou distribuir tão pouco para 100 pessoas? Mas o profeta replicou: dá ao povo para que coma, pois assim diz o Senhor: comerão e ainda sobrará. E assim aconteceu. Todos comeram e ainda sobrou. Houve uma multiplicação de pães de cevada, que eram, prestem atenção, os primeiros frutos da terra daquele homem. Este milagre de Eliseu já aponta para o milagre de Jesus no Evangelho, da multiplicação dos pães. O Salmo 144 fala de como Deus abre as mãos e sacia todos os seres vivos com fartura, alimentando. A segunda leitura da carta de São Paulo aos Efésios fala sobre a unidade. Os destinatários da carta devem se comportar de acordo com a sua vocação. E é uma vocação à unidade. Por quê? Porque eles foram batizados em um único Espírito. Foram incorporados a um único corpo, que é o corpo de Cristo, a Igreja. Há uma só fé que eles professaram quando foram batizados. Há um só Deus e Pai de todos. Há uma só esperança, a esperança da glória do céu. Portanto, não pode haver divisões. Eles têm que se aplicar a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Como se guarda a unidade? Como se evitam as divisões? Pela humildade e pela mansidão. O humilde não briga, porque quando o outro quer brigar, ele já acabou com a briga, porque cedeu. O manso não briga. Quando um não quer, dois não brigam. O segredo da concórdia é a humildade e a mansidão, que São Paulo aqui está nos prescrevendo. Suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Esta unidade nós vamos obter através do pão da vida, que também é o pão da unidade. Todos os que comungam do corpo de Cristo tornam-se um só corpo e não pode haver divisões. No Evangelho hoje, Nosso Senhor está no monte, do outro lado do mar da Galileia, e avista uma multidão que vem até ele. Por quê? Porque a multidão ouviu falar dos milagres, das curas, está interessada em obter favores. E Jesus, para experimentar, Filipe pergunta: onde vamos comprar pão para tanta gente? Fez isso para pô-lo à prova, porque Jesus sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 denários, 200 moedas de prata, bastariam para que cada um recebesse um pedaço. Mas o irmão de Simão Pedro, André, disse: aqui há um menino com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Atenção, pães de cevada. Os mesmos pães que aquele homem de Baal-Selisa entregou ao profeta Eliseu. Mas o que é isto para tanta gente? É pouco, mas não é nada. Do pouco, Deus tira muito. Do nada, Deus não faz nada. A viúva que só tinha 2 moedas e depositou as 2 no tesouro do templo foi elogiada por Jesus. Esta viúva deu mais do que os outros.
porque os outros deram do que sobravam. Ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Se você tem pouco, mas você não guarda esse pouco para si, você dá, desta sua oferta Deus faz maravilhas. Mas se você tem pouco, e porque tem pouco se torna egoísta, quer guardar este pouco para si e não dá nada para Deus, do nada que você deu para Deus, Deus não tira nada. Porque o nada multiplicado 100 ou 1000 vezes permanece nada. Este menino tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos. É pouco, mas não é nada. Se não é nada, Jesus vai multiplicar e vai alimentar as multidões. Ele manda que o povo se assente. Ele pega os pães, dá graças, parte e distribui. Os mesmos gestos que ele vai fazer depois na última ceia, quando instituir a Eucaristia. Faz a mesma coisa com os peixes. Todos comem à vontade e Jesus manda recolher os pedaços que sobraram. Ora, eram 5.000 homens e sobraram 12 cestos cheios, o que significa que houve um milagre, uma multiplicação. A multidão percebeu. O profeta que deve vir a este mundo veio, o profeta anunciado por Moisés, e queriam aclamá-lo rei, mas Jesus, que diria, o meu reino não é deste mundo, retirou-se de novo sozinho para o monte. Prestem atenção, nenhum de nós pode, sozinho, consertar o mundo, mas todos nós podemos oferecer a Deus a matéria com que Ele pode salvar o mundo. O que salva o mundo? O corpo e o sangue de Cristo. Como o corpo e o sangue de Cristo se tornam presentes sobre o altar, debaixo da aparência do pão e do vinho. Todo padre pode celebrar missa, mas nenhum padre celebra a missa se não houver pão e vinho. Mas pão e vinho é tão pouca coisa, mas é indispensável. Sem esta matéria, a Eucaristia não é celebrada. O corpo e o sangue de Cristo não se tornam presentes. O sacrifício incruento de Jesus não é oferecido sobre o altar. Nós não recebemos os frutos da sua redenção. Por quê? Porque ninguém providenciou um pouquinhozinho de pão sem fermento e um pouquinho de vinho. Deus faz questão de necessitar de nós para nos salvar. Você não é capaz de alimentar a multidão, mas você pode dar 5 pães e 2 peixinhos. Você não é capaz de ensinar todas as pessoas que não conhecem a Cristo, mas você pode ensinar os seus filhos, os seus vizinhos. Você não é capaz de corrigir todos os que erram, mas você pode corrigir os que são da sua família. Você não pode consolar todos os aflitos, mas pode consolar aqueles que estão ao seu alcance. E você dirá, mas padre, isso é muito pouco. É pouco ou é nada? É pouco, padre. Se não é nada, mas é pouco. E se esse pouco que você faz é tudo que você pode fazer, confia que ele vai multiplicar. Vocês perceberam que na hora do ofertório, o padre coloca uma gotinha de água dentro do vinho? O que significa esta gota de água? Significa a nós mesmos que nos misturamos a Cristo. A gente vai trazer o vinho para se tornar o sangue dele, mas antes uma gotinha de água é misturada, para que nós nos unamos a Cristo no sacrifício ao Pai. Ele sofreu por nós. Os nossos sofrimentos sozinhos não teriam valor nenhum, mas unidos ao de Cristo, eles têm valor de redenção. Houve um bispo, o cardeal Van Thuan, do Vietnã, que ficou durante muitos anos preso pelos comunistas. E na prisão ele celebrava a missa. Como? Levaram clandestinamente para ele pães sem fermento e um garrafão de vinho. E ele economizava muito bem aqueles pães sem fermento para celebrar na palma da mão. Não tinha altar. Na palma da mão ele colocava uma lasquinha ou algumas lascas de pão e colocava 2 gotinhas de vinho e uma de água.
E lá ele pronunciava as palavras da consagração: isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Assim ele celebrava a missa na cadeia. Depois ele distribuía a comunhão aos que estavam lá presentes. E lá, naquele lugar, se renovava o sacrifício de Cristo, naquele altar improvisado que era a mão dele. E os que estavam lá e que eram católicos recebiam o corpo de Cristo. Mas tudo por quê? Porque alguém providenciou para ele pouco, mas que não era nada. Um pouquinhozinho de vinho, um pouquinhozinho de pão, mas tem que ter. Deus quer salvar o mundo, mas não sem a nossa cooperação. Ele quer que nós sejamos os missionários, que vamos anunciar, vamos ensinar, vamos apacentar, vamos governar, vamos tomar conta daqueles a quem ensinamos e vamos santificar. Nós santificamos os outros pelos sacramentos, a começar pelo batismo. Encaminhar um pagão para um batismo é uma obra maravilhosa. E se você já é batizado, mas cometeu um pecado, encaminhar tal pessoa pecadora para o sacramento da confissão é uma obra maravilhosa. Encaminhar um batizado para o sacramento da Eucaristia é uma obra maravilhosa. Encaminhar um doente para receber o sacramento da unção dos enfermos é uma obra maravilhosa. Encaminhar um casal que vive amasiado para receber o sacramento do matrimônio é uma obra maravilhosa. Encaminhar um menino que sente vocação sacerdotal para ele ir para o seminário e receber o sacramento da ordem e se tornar sacerdote é uma obra maravilhosa. E todos nós podemos fazer isso. Quem tem pouco não está dispensado de fazer pouco. Ninguém pode fazer nada alegando que só pode fazer pouco. Nós temos que fazer para Deus tudo, seja pouco, seja muito. Tudo entregamos a Ele, e Ele fará em nós maravilhas. Foi assim que Maria Santíssima fez. Ela entregou a Deus tudo, a começar pela sua vontade. O seu filho, gerado nela, ela entregou ao Pai. Ela não reservou para si. Ela, lá no Calvário, ela estava oferecendo Jesus na cruz, como antes já havia oferecido no templo. Como ela não reservou nada para si, Deus fez nela maravilhas. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Ele fará maravilhas conosco também, se nós soubermos imitar Maria Santíssima. Que ela nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima.